Olá, tudo bem? No ano de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos se preparava para atacar o Japão como vingança por Pearl Harbor. Um ataque orquestrado pelo Japão que aconteceu em 1941. Em 16 de janeiro de 1942, 3 homens partem em uma dessas missões. O piloto Harold Dixon, o bombardeiro Tony Pastula e o operador de rádio Gene Aldrich. Bombardeiros e caças eram enviados para patrulhar o Pacífico Sul. Mas durante o voo, eles acabam se separando das outras aeronaves e logo percebem que estão completamente perdidos. Dixon acredita que deveriam voltar para a base, mas Gene descobre que o rádio já não pega mais sinal e, para piorar, o combustível está acabando. Numa tentativa desesperada, Tony joga as bombas no mar para aliviar peso e ganhar altitude, mas nada disso adianta. Sem comunicação e sem combustível, Dixon toma a decisão mais arriscada, pousar de emergência em pleno oceano. O avião até consegue descer sem explodir, mas o desespero começa logo depois. Dixon pula com o colete salva-vidas e puxa atrás de si uma pequena jangada inflável. Só que seus companheiros não têm a mesma sorte. Tony e Gene ficam presos, quase se afogam e escapam por pouco, sem conseguir pegar suprimentos antes que a aeronave afunde para sempre. Dixon e Gene largam até suas armas para conseguirem boiar melhor, mas Tony insiste em segurar a dele, o que quase o leva para o fundo. Depois de muita luta, os 3 finalmente conseguem inflar a jangada, mas, para piorar, ela abre virada ao contrário. Usando os coletes, eles fazem uma alça improvisada, puxam com todas as forças e conseguem virar o bote, subindo enfim para dentro dele. Agora só resta esperar que alguém os encontre. Na manhã seguinte, Dixon e Gene trocam acusações veladas, cada um insinuando que o outro pode ter cometido erros. Mas a discussão não leva a nada, então eles decidem apenas ficar de guarda, atentos a qualquer avião que possa aparecer. E, por um instante, parece que a sorte deles mudou. Algumas horas depois, uma aeronave realmente passa perto. Eles gritam, tiram as camisas, balançam com desespero. Mas o avião segue seu caminho sem notá-los. Dixon então explica. Aquela era a única chance, porque as buscas seguem rotas pré-definidas. Se eles não foram vistos ali, ninguém mais voltará. Afinal, em tempos de guerra, 3 homens perdidos valem menos do que uma missão inteira. Tomando a liderança, Dixon decreta que a jangada agora é um navio da Marinha e que ele é o capitão. Gene e Tony terão de obedecer. Eles fazem um inventário do que têm, praticamente nada. Apenas algumas ferramentas, fios, uma bolsa de água vazia e uma única faca, que Dixon manda Gene guardar bem para não furar o bote por acidente. Para proteger ainda mais a jangada, Dixon ordena que tirem os sapatos e joguem fora. Só que, convenientemente, ele mantém os seus, o que já deixa Gene irritado. E assim, entre sol escaldante de dia, frio intenso de noite e pesadelos de afogamento quando conseguem dormir, os dias começam a passar. Os 3 se revezam nas vigílias, tentando se distrair com conversas, lembranças e até algumas músicas. Tony passa o tempo limpando sua arma e chega a prometer a Gene que um dia vai apresentá-lo à irmã dele, porque acha que os 2 dariam um ótimo casal. Mas, a cada novo dia, o sol castiga mais, as bolhas na pele aumentam, e a sede começa a enlouquecê-los. Dixon, desesperado, chega a urinar no próprio sapato para beber. Logo depois, com uma brisa fraca soprando o barco, ele calcula que talvez possam chegar a algumas ilhas. Mas isso levaria semanas. Gene, decidido a não morrer de fome, improvisa um anzol com pedaços de fio e corda para tentar pescar. Quando finalmente conseguem uma fisgada, a força do que está no anzol é tão grande que eles perdem a linha inteira. O susto mostra que existem criaturas perigosas debaixo da jangada. Ainda assim, Gene insiste, improvisa outro anzol e lança novamente. O calor, porém, acaba sendo insuportável. Exausto, Gene se joga no mar para se refrescar, enquanto Tony se prepara para entrar também. Dixon, mais cauteloso, os alerta sobre tubarões. Gene, tomado pelo medo, rapidamente volta para a jangada e Tony desiste de pular. Mas a tensão só aumenta. Dixon, paranoico, começa a perguntar repetidamente o que realmente aconteceu com o avião, como se estivesse procurando alguém para culpar. A sede fica insuportável. Tony quase cede à tentação de beber água do mar, mas Dixon o impede. Gene, tentando aliviar o clima, brinca com a ideia de quantos sapatos ainda poderiam encher com aquela coisa amarela. É então que Dixon tem uma pequena vitória. Encontra um lápis esquecido no bolso. Com isso, pode desenhar um mapa e calcular melhor a rota, usando o vento como guia.
E para não serem levados em direção errada, improvisam até uma âncora com colete salva-vidas, corda e pedaços de arame. Jane ensina os outros dois a rezar e pedir a Deus por chuva, e apenas mais tarde, durante a noite, o tempo muda. Rindo de felicidade, os três aproveitam cada gota, recolhendo a água em suas camisas e na bolsa que carregavam. Depois de uma semana à deriva, Jane se cansa de tentar pescar sem sucesso com o gancho. Ignorando os protestos de Dixon, ele pega sua faca e mergulha algumas vezes na água, até que, para surpresa de todos, consegue matar um tubarão. Eles puxam o animal para a jangada e o abrem, devorando inclusive os peixinhos que estavam dentro da barriga dele. Parte da carne é guardada dentro das meias para servir como isca mais tarde. Mas o banquete tem consequências perigosas. O sangue do tubarão atrai ainda mais predadores. Agora tubarões começam a seguir a jangada de perto. Em uma noite, Jane, distraído e sonolento, coloca a mão na água e acaba mordido. Dixon consegue enrolar o ferimento com a bandana de Tony, mas o estrago já estava feito. 2 semanas após o acidente, eles ainda não tinham conseguido outra captura tão grande, mas pelo menos conseguem mais um pouco de chuva para encher a bolsa de água. Mesmo assim, a esperança começa a se perder. Tony, tomado pelo desespero, chega a encarar sua arma, cogitando usá-la contra si mesmo. Jane percebe a tempo e toma a arma das mãos dele, bem no instante em que um pássaro pousa na jangada. Tony atira, acertando em cheio, mas o corpo cai no mar. Dixon não pensa 2 vezes. Mergulha para recuperar o pássaro. Só que o sangue na água atrai um tubarão, e ele precisa nadar o mais rápido que pode para voltar. Por sorte, consegue se salvar, e agora eles têm carne de pássaro para comer, que Dixon jura ter gosto de frango. Como a arma emperra e não serve mais para nada, Tony joga as balas no mar, triste pelo símbolo de derrota que isso representava. Na manhã do 20º dia, Dixon percebe que todos acabaram dormindo e não houve vigília durante a noite. Jane se irrita e diz que não vale mais a pena vigiar. Afinal, já faz 2 dias sem vento e nada de ilhas à vista. Ele acusa Dixon de ser o culpado, já que de algum modo teria feito o avião voar para fora da rota. Pressionado, Dixon finalmente admite que errou. Ele havia cochilado enquanto pilotava. Apenas alguns minutos, mas o suficiente para perderem o caminho. Entre lágrimas, pede desculpas, sabendo que nunca poderá compensar o erro. Um clima pesado toma conta do grupo. Tentando melhorar o ânimo, Jane segura o mapa e diz que, mesmo imperfeito, ainda era a única esperança. Tony faz uma piada sobre produzir o próprio vento, e isso dá a Dixon uma ideia. Usando a faca de Jane, ele corta as solas dos sapatos, transformando-as em remos improvisados. 1 mês após o acidente, a chuva volta, mas dessa vez em forma de uma tempestade violenta, acompanhada de raios e ondas gigantes. A jangada vira, e eles perdem quase todos os poucos recursos que tinham, inclusive os sapatos que usavam como remos. Com muito esforço, conseguem virar a jangada novamente e passam a noite encharcados e tremendo de frio até que a tempestade se acalme. Na manhã seguinte, exaustos e sem esperança, começam a discutir sobre a possibilidade de usar o corpo de quem morresse como alimento. Isso faz Dixon desmoronar em lágrimas, ainda mais quando Jane e Tony dizem que não o culpariam com uma corte marcial pelo erro. Mesmo nesse clima sombrio, Tony insiste que eles não podem desistir agora. Os 3 decidem remar com as próprias mãos, até ficarem completamente exaustos. Dixon, sem forças, acaba bebendo água do mar, e Tony desmaia tão profundamente que os dois chegam a acreditar que ele tinha morrido. Mas então Jane, de repente, se senta, apontando para algo ao longe. Uma mancha verde. Era uma ilha. Eles remam com as mãos com tudo que lhes resta, até que as ondas empurram a jangada para a areia da praia. Trêmulos, os 3 mal conseguem se levantar, mas caminham até alguns barracos próximos. Era o fim da longa provação. 34 dias perdidos no mar, navegando mais de 1000 milhas até a salvação. O desembarque acontece em 20 de fevereiro. Depois disso, Dixon recebe a Cruz da Marinha por ter liderado sua tripulação em segurança, mas nunca mais voará em combate. Jane continua servindo na guerra como operador de rádio, e em 1946 se casa com a irmã de Tony. Já Tony, por causa dos ferimentos, não consegue seguir a carreira naval como queria. Ele falece em 1986 e suas cinzas são espalhadas no mar. E assim termina o filme A Deriva. Até o próximo recap, valeu e até mais.